Olá, vamos aos destaques dessa segunda-feira em nosso telejornal. O J mais ABC está no ar. 126 famílias da Vila Santa, em São Bernardo, recebem título de regularização de posse. Guarda Civil Municipal de São Caetano é considerada referência para corporações do país. Vamos receber em nossos estúdios o nosso consultor jurídico, Eric Ferreira Silva. A previsão do tempo para esta terça-feira e as notícias do esporte da nossa região. A Avenida Winston Churchill, em São Bernardo, é liberada após interdição para obras do programa Drenar. E começamos o jornal desta segunda-feira falando sobre um assunto que atinge a todos nós: a falta de água que assombra o estado. Apesar das chuvas que atingiram a Grande São Paulo durante o final de semana, o Sistema Cantareira registrou nova queda nesta segunda-feira, atingindo 13% de sua capacidade. O valor conta com a segunda cota da reserva técnica, que ainda não está sendo utilizada. Neste domingo, o nível estava em 13,2%. Na sexta-feira, a Sabesp incorporou ao índice total 10,7 pontos percentuais do volume morto. A primeira parte dessa reserva começou a ser utilizada em 16 de maio, quando o nível das represas estava em 8,2%. Na época, foram adicionados 18,5 pontos percentuais ao total, que saltou para 26,7%. A meteorologista Helena Turon Balbino, do Instituto Nacional de Meteorologia, informou que o calor ficará intenso a partir de quinta-feira, favorecendo as pancadas de chuva, efeito do encontro da brisa do mar com o clima quente. Mas as áreas de instabilidade mais significativas são esperadas apenas para o sábado, com a atuação da passagem de uma nova frente fria. Esta semana deve voltar a chover um pouco entre terça e quinta-feira, de acordo com a meteorologista, mas devemos ter chuvas significativas mesmo somente no sábado. O Sistema Cantareira abastece 6,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo. A Prefeitura de São Bernardo realizou na última sexta-feira a cerimônia de entrega de título de posse a 126 famílias beneficiadas pela regularização fundiária do loteamento Vila Santa. A política de regularização, iniciada pela atual administração em 2009, já beneficiou 3.300 famílias. Outros 20 mil lotes estão em processo de regularização. Cada família que atenta aos critérios gerais pode optar pela regularização. A opção se dá entre receber do município um contrato gratuito que garante o direito de moradia por meio do título de posse ou um contrato oneroso que, após a quitação, fica garantido o direito de propriedade do imóvel regularizado. O registro não terá nenhum custo, assim como foi com todo o procedimento de regularização promovido pelo município. A Guarda Civil Municipal de São Caetano é considerada referência para outras corporações do nosso país. A instituição recebeu na última sexta-feira a visita de uma comitiva de Poá, município da região metropolitana de São Paulo. Recepcionada pelo secretário de Segurança de São Caetano, Marco Antônio Barreiras, e pelo comandante da GCM da cidade, Douglas Bispo da Silva, a comitiva conheceu a dinâmica do trabalho desenvolvido no município. Os visitantes conheceram as instalações da sede da GCM de São Caetano, no bairro Cerâmica, e seguiram para o canil da corporação, no centro, que conta com um amplo e equipado campo de treinamento para os guardas e os cães. Representantes das guardas de Toledo, no Paraná, e de Apiaí, no Alto Vale do Ribeira, deverão ser os próximos a buscar referências na GCM de São Caetano. O comando da corporação mantém contatos também para a visita de comitiva de São Luís, no Maranhão. Após 3 meses interditada, a Avenida Winston Churchill, em São Bernardo, foi liberada para o trânsito na última quinta-feira. A Avenida Winston Churchill, em São Bernardo, é um importante corredor de ligação da cidade com Santo André. Por aqui passam cerca de 12 mil veículos por dia. A via estava interditada desde o dia 21 de julho no trecho entre as avenidas Vivaldi e Lauro Gomes, por conta das obras contra as enchentes do programa Drenar, executado pela Prefeitura de São Bernardo.
Durante esse período, tanto os motoristas que seguiam sentido Santo André quanto os que vinham para São Bernardo passaram a usar rotas alternativas criadas pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas. Com o trajeto normalizado, volta a ficar proibida a conversão à direita no cruzamento das avenidas Lauro Gomes com a Winston Churchill para acessar a Avenida Atlântica em Santo André. No local estão sendo colocadas faixas informando os motoristas sobre a reativação do radar. A seguir, a previsão do tempo para esta terça-feira e as notícias do esporte da região. Agora vocês acompanham o trânsito, as imagens da câmera instalada na Avenida Nilton Monteiro de Andrade, na cidade de São Bernardo. No alto do vídeo você acompanha o motorista que vai do centro, sentido viaduto Teresa Delta, indo para o bairro Assunção, e o trânsito segue tranquilamente, sem problema algum. E no sentido oposto também, somente provavelmente um farol, um semáforo que deve estar fechado, mas logo você segue em frente e não há o porquê de se preocupar com o trânsito na região da Avenida Nilton Monteiro de Andrade. Se quiser ver mais imagens sobre o trânsito, é só acessar nosso portal www.tvmaisabc.com.br. Nesta segunda-feira, muitas áreas da Grande São Paulo amanheceram com o céu nublado, mas era apenas uma névoa que se dissipou rapidamente. A semana será marcada por tardes quentes e deve terminar com uma grande frente fria, trazendo ainda bem a chuva. Então vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira. Em São Bernardo, o dia será de sol e algumas nuvens, mínima de 13 graus e máxima de 26 graus. Na capital, mínima prevista de 14 graus e máxima de 28. No litoral paulista, em Santos, o dia também será de sol entre nuvens. A mínima será de 16 graus e a máxima de 25. No interior paulista, na cidade de Piracicaba, o dia também será de sol. A mínima será de 15 graus e a máxima deve chegar aos 29 graus. E agora vamos conferir os destaques do esporte regional. Começou neste final de semana a fase de quartas de final da Copa Paulista de Futebol. Confira agora na tela os resultados que dessa etapa decisiva surgiram da competição. Abrindo a rodada, o Inter de Limeira perdeu em casa para o 15 de Piracicaba pelo placar de 1-0. Assim como o São Bento, que também perdeu em casa pelo placar de 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Rio Branco venceu em casa por 3-0 diante do Independente de Limeira. E fechando a rodada, o Santo André foi até Votuporanga enfrentar o time da cidade, mas não saiu do empate em 0-0. Agora, o Santo André, o único representante da região na competição, seguirá os treinamentos para disputar a partida de volta, que será realizada no próximo sábado no estádio 1º de maio. O Ramalhão precisará vencer ou apenas empatar para avançar às semifinais, já que obteve melhor campanha na primeira e segunda fase do torneio. E para o torcedor da região, vale a pena ficar atento na distribuição dos ingressos para as partidas do torneio 4 Estações de Handball, que começam a ser trocados na próxima quarta-feira no ginásio poliesportivo de São Bernardo. O campeonato, que reúne Brasil, Argentina, Argélia e Egito, será realizado entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. No torneio, que será realizado pela primeira vez no país, o Brasil faz a estreia contra a Argélia no dia 30, próxima quinta-feira, às 9 da noite. Os ingressos podem ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível. As trocas começam nesta quarta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, e prosseguem nos dias dos jogos até o início das partidas. E para representar a seleção brasileira, diversos atletas do handball de São Bernardo foram convocados pelo técnico Jordi Ribeira. Dentre eles, o goleiro Rick, o pivô Vinícius Teixeira, os armadores Guilherme Valadão e Japa, os centrais Diogo Rubner e Henrique Teixeira, além dos pontas Fábio Kilfa e Wesley de Freitas. E para os interessados em acompanhar essa competição internacional, o ginásio poliesportivo fica na Avenida Kennedy, número 1155, no bairro Anchieta, na cidade de São Bernardo.
Prosseguem em ritmo acelerado as obras do estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Em 2011, o estádio municipal Bruno José Daniel passou por uma fase complicada quando demoliram as marquises e as reformas de ampliação da capacidade não foram iniciadas. No começo de 2013, o estádio foi reaberto em condições mínimas de uso e com capacidade de público reduzida, cerca de 7.000 lugares apenas. Há 2 meses, a Prefeitura de Santo André conseguiu a liberação de 13 milhões de reais do governo do estado, através da linha de crédito Arena Multiuso para a segunda etapa da reforma do estádio. Agora, as obras seguem em ritmo acelerado. Esta segunda fase das obras contará com nova sala de imprensa para a transmissão dos jogos e novo sistema de iluminação, possibilitando a realização de jogos à noite. Parte das obras será entregue para o início da temporada em fevereiro de 2015, com a reabertura do estádio, que já deverá contar com capacidade para receber de 13 a 14 mil torcedores. E a seguir, vamos receber em nossos estúdios o nosso advogado e consultor jurídico, Eric Ferreira Silva. E agora você acompanha imagens diretamente da Avenida Industrial em Santo André e você vê que não há problema nenhum em ambos os sentidos. Se você quiser acompanhar mais câmeras do trânsito da região do Grande ABC, é só acessar o nosso portal www.tvmaisabc.com.br. Os centros públicos da região contam com 1.626 vagas de emprego para diversos níveis de formação, com ou sem experiência anterior. Para se candidatar, é necessário que o trabalhador leve documentos como RG, CPF e carteira profissional no atendimento do município de interesse. Em São Bernardo, por exemplo, na Central de Trabalho e Renda, são 246 postos de trabalho, inclusive para pessoas com deficiência. Os principais cargos disponibilizados são auxiliar técnico eletrônico, governanta de hotelaria e operador de forno metalúrgico. Para preencher a ficha de cadastro, os trabalhadores devem comparecer à Central, na Rua Marechal Deodoro, número 2316, no centro, ou na unidade da Subprefeitura do Riacho Grande, na Avenida Araguaia, número 265. Já em Santo André, são 320 novas vagas cadastradas no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. Entre as oportunidades de maior oferta estão operador de telemarketing receptivo, porteiro e atendente de balcão. Os trabalhadores podem procurar um dos postos de atendimento na Avenida Arthur de Queiroz, número 720, bairro Casa Branca, ou na Rua Sigma, número 300, na Vila Mazei. O Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Diadema possui 162 vagas. As oportunidades de maior procura são para operador de injetora de plástico, motorista de ônibus urbano, instrutor no ensino profissionalizante e auxiliar administrativo. Os candidatos devem comparecer ao posto de atendimento na Rua Professora Vitalina Caiafa Esquivel, número 101, no centro de Diadema. E agora recebemos em nossos estúdios, como de costume, o advogado e consultor empresarial Eric Ferreira da Silva. Boa noite, Eric. Boa noite, Isabelle. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Prazer é nosso recebê-lo aqui, sempre para tirar as dúvidas que nós recebemos diariamente dos nossos telespectadores. E quando o Eric vem aqui, é bom porque ele já vem com a resposta de muitas perguntas que talvez você que esteja nos assistindo tenha. E uma delas é em relação a vida que vai continuar, não é? Todo mundo falou tanto das eleições, todo mundo realmente se empenhou. Uma das eleições que eu vi que a população de fato se empenhou, mas a eleição acabou e a vida continua. Então, você tem que seguir o seu caminho, você tem que pagar suas contas, você tem que resolver o seu problema com o banco. E aí vem o problema que o Eric veio falar e veio tentar trazer a solução para você. A questão dos juros dos bancos. Como resolver isso? Com quem falar? Existe um site para que a gente possa se informar? Vamos explicar um pouquinho como funciona isso a partir de agora. Ou se nada muda. Isabelle, na verdade, respondendo aos telespectadores, né, porque tem assim, uma preocupação, nós estamos há 5 dias já do mês de novembro. Né, hoje é dia 27 de outubro. Um dia após as eleições e a vida ela continua. Sim, não que vá mudar a situação agora, muito pelo contrário. A situação eu acho que continua, tudo que acontecia antes das eleições vai continuar a acontecer, mas algumas coisas mudam, né? Como a questão talvez dos juros, enfim, eu queria que você explicasse.
Espera-se sim uma mudança, né? Uma mudança, uma política econômica, mas de toda forma, eu penso da seguinte maneira: quem faz a nossa vida somos nós mesmos, né? Quem faz o planejamento da nossa vida somos nós. Nós não podemos só ficar dependendo do governo para fazer medidas para que possam mudar e melhorar a empresa. Então, o empresário ele também tem a sua parte, a sua responsabilidade. Estamos falando de um planejamento de orçamento, né? Nós estamos já caminhando para o final do ano e há necessidade de rever agora, né? Já se preparar para 2015. Quero fazer uma informação importante. 400 mil empresas que não estão devidamente legalizadas no regime tributário do Supersimples. Fique atento, você empresário, que se ainda você não se adequou de forma correta, converse com o seu contador, porque senão você pode ser excluído. Essa é uma informação de grande importância, de primeira mão. Uma outra questão é rever os contratos com fornecedores. O empresário deve ficar atento, porque você pode pedir uma restituição do seu ICMS, porque o ICMS não pode mais estar na base de cálculo do PIS e da COFINS. Agora, uma informação, Isabelle, muito importante para você, telespectador do J Mais ABC, pessoa física ou pessoa jurídica. Se você estiver com problema com um banco relacionado a cartão de crédito, você empresário que fez um financiamento, pediu um empréstimo para o banco, para você adquirir um maquinário para a sua empresa, e você está com essa dificuldade, preste bem atenção. Você acessando o site do Banco Central, você vai num link que tem o nome de Sistema de Informação de Crédito. Isabelle, o que é isso? Todos os bancos, eles são obrigados a informar ao Banco Central o valor real da dívida que você tem para com esse banco particular, o banco do governo. Ali você vai preencher um formulário, eles vão te enviar uma senha e você vai receber essa informação do Banco Central. Se o banco ele acionar você que comprou um carro, um imóvel, ou você empresário, o banco entrar com uma ação judicial cobrando de você essa sua dívida, você pode ter certeza que esse documento que você vai ter em mãos do Banco Central... A cobrança, que você quer dizer? Caso você esteja devendo, se você receber a cobrança do Banco Central, é isso? Não, você recebe a cobrança de um banco particular. Certo. Você fez um você dá a entrada no Banco Central. Você pede ao Banco Central essa informação da dívida que você tem realmente com o banco. Vou te dar um exemplo. O que você chama de dívida realmente com o banco? É sem os juros, é isso? Exatamente, sem os juros. O que de fato você deve. O que de fato você deve. Sem os juros que chega, tem banco que chega a 300% ao ano, 303%. É isso? Meu Deus do céu. Eu não vou falar o nome do banco, mas esse banco está cobrando de juros ao ano 303%. Neste caso, isso daí eu aplico aos meus clientes. Nesse caso, eu posso dizer a você. Esse caminho eu percorri e entrei na defesa do meu cliente, da empresa, e foi reduzido em 75% a dívida. Bastante. Entendeu? Então, o banco ele vem aplicando... Uma redução significativa. É uma palavra até um pouco estranha, chama-se anatocismo. Anatocismo, que é a cobrança de juros sobre juros. Isso é ilegal no Brasil. Isso é ilegal no Brasil. Então, a hora de se preparar, chegando já final de ano, que tem 13º, tem um recesso, porque as empresas dão uma parada. A matrícula escolar, né, que inclusive já vai ter um aumento, na minha opinião, bastante já abusivo. O material escolar, que no final do ano você tem que se preparar, já tem que guardar o dinheirinho para isso. Não é? Esse é o momento agora, então, de você, empresário, você, cidadão, se preparar já para 2015. Né? Então, é necessário rever contratos, brigar, sim, pelo seu direito contra o banco, que esses juros abusivos, entrando no site do Banco Central. Sistema de Informação de Crédito. Lá você vai obter o valor real da sua dívida. A dívida, o valor que você verdadeiramente está devendo. Não o que o banco ele vem aplicando judicialmente, que ele vai colocando, que os juros são abusivos. Com isso, você vai conseguir equilibrar e muito o seu orçamento. Uma outra coisa que eu queria conversar com você é em relação aos impostos, né? Porque muitas vezes você comentou agora quanto que tem de inadimplência dos empresários, né?
Muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com isso. Quer fazer tudo sozinho, não contrata uma pessoa que conhece disso, ou muitas vezes assina um contrato, não lê o que tem dentro do contrato, aquelas letras mínimas, não é? O que você diz para essas pessoas que estão nos assistindo? Bom, com relação aos tributos, né, que nós temos sim uma carga tributária um tanto quanto elevada, a questão ela é uma informação muito boa, muito oportuna. Agradeço até a sua pergunta. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, ele já tem uma decisão que as empresas que possuem dívida fiscal, dívida relativa a tributo, você deve pagar apenas pela sua dívida. Quando o governo ele vem através da Procuradoria, cobrando, entrando com uma ação de execução fiscal para cima de uma empresa, já está dentro do valor da dívida, está embutido já a multa de 20% e 20% de honorário do procurador. Com isso, se uma empresa deve R$1 milhão, ela já passou a dívida para R$1.400.000, correto? Sim. E os juros que eles entendem. No caso do ICMS, o ICMS ele tem juros diários. Isto também é ilegal. Juros no Brasil é 1% ao mês, que a lei permite. Então, o STJ... No máximo de 1%. Né? O STJ, então, ele deu uma decisão que a empresa ela tem que pagar pela dívida dela, sem os 20% da multa, sem os 20% do procurador e juros de 1% ao mês. De imediato, o empresário ele já elimina 40% dessa dívida fiscal. Procure seu departamento jurídico ou converse com um advogado que atua nessa área, na área tributária, que você vai conseguir. Já existe, então, essa decisão lá de Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, e você, então, vai buscar a qualquer momento. Não é o fato de você já estar sofrendo uma ação que você não pode mover essa ação. Você pode pleitear, sim. Isabelle, se me permitir, eu tenho artigos no Facebook, que é da minha página. Eu posso passar? Fica à vontade, imagina. Se você quiser acessar, o Facebook é EFS Assessoria e Consultoria Empresarial. EFS Assessoria e Consultoria Empresarial. Esse é o Facebook. Da minha empresa de consultoria e assessoria. Lá tem vários artigos que eu escrevo e... Esclarece as dúvidas. Esclarece essas dúvidas e lá consta tudo isso. E também você pode mandar uma mensagem, se você quiser, pode mandar uma mensagem direto para o Eric. Pode mandar. Inclusive, se quiser, o meu e-mail é efs@efsadvocacia.com.br. Olha que maravilha, tem até o celular dele, não tem como não perdê-lo de vista, você está vendo? Olha aqui, não é? Tem celular, daqui a pouco tem WhatsApp, tem tudo. Hoje em dia as redes sociais favorecem a gente esclarecer as nossas dúvidas sem levantar da nossa casa. Muito obrigada, Eric, pela participação, uma excelente semana para você. Obrigada, eu que agradeço, viu? Muito obrigado, um grande abraço. E o J+ ABC dessa segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever o nosso jornal em outros horários, no canal 15, às 10h30 da noite, à 1 da manhã e também às 7 da manhã. E olha, tá imperdível a edição dessa terça-feira no canal 27, ao vivo, às 7h30 da noite. Até mais. Obrigada. Fiquem com Deus.